Olá, caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Lopes, do canal Ouse Química, e no vídeo de hoje iremos iniciar um novo quadro aqui no canal, o Ouse no Enem, onde iremos desvendar algumas questões de Química para te ajudar a arrebentar no Enem. Então considere se tornar um ousado se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Então, vamos lá para o vídeo. Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Antônio aqui mais uma vez, trazendo a questãozinha do Enem para vocês. Não sei se vocês perceberam, eu dei uma mudada aqui um pouco do layout das questões. Eu acho que assim ficou mais legal, né? Eu trouxe esse fundo branco, trouxe aqui também para vocês, ó, um indicativo, um termômetro da questão. Quando tá branco, é aquela questão que nem é fácil, nem é intermediária, é aquela questãozinha ali neutra, tá, pessoal? Questãozinha neutra. Né? O termômetro da questão ele pode ficar vermelho, dependendo se a questão for mais difícil, vai ficar amarelo se ela for intermediário, verde se for muito fácil. Então, eu acho que ficou mais legal assim. Deixa aí no comentário pra gente saber se vocês gostaram dessa maneira de trazer aqui essas resoluções do Enem, tá, pessoal? Então, sem enrolação, vamos lá para a questãozinha do Enem. Questão 135 do Caderno Verde do Enem 2024. Então, ela começa o seguinte. A hidroxapatita, né, que traz aqui a fórmula da hidroxapatita, é um mineral constituinte do esmalte dos dentes. Entre diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontram-se em equilíbrio as reações de desmineralização e mineralização da hidroxapatita em meio aquoso, ilustradas a seguir. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte do dente e à formação de cáries. Então ele traz aqui, né, um sistema que está em equilíbrio, que ocorre tanto a desmineralização como a mineralização no sentido aqui inverso, tá, pessoal? Então, aqui a gente vê a hidroxapatita, né, no seu estado sólido, e em conjunto com o meio ácido, ocorre justamente a formação dos seus íons aqui, né, que seria o íon cálcio, o íon fosfato e também a formação de água. Beleza, tá tranquilo até aí, né? Ele trouxe aqui uma reação, né, um pouquinho diferente, mas não dá para estranhar, né, pessoal? Tá tranquilo. Em seguida, ele diz assim: o uso de creme dental pode minimizar a perda da hidroxapatita. O quadro apresenta o agente de polimento, certo? O agente de polimento e o pH de alguns cremes dentais comerciais. Então, aqui ele traz um quadro com diversos cremes, né, e diversos pHs e o agente de polimento. Então, vamos para o comando da questão para saber o que de fato ele quer, que ele já passou bastante informações para a gente, né? Considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove maior desmineralização do esmalte? Então tá aqui nosso comando. Qual creme dental? Então a gente só precisa olhar aqui essa questão do quadro e entender o que é que está acontecendo. Bem, esse processo de desmineralização ele é muito parecido com o processo que ocorre lá na lixiviação ácida. Esse aqui é só um adendo para vocês ficarem situados, tá, pessoal? Então, o que é que acontece quando a gente tem uma lixiviação ácida? A gente tem uma matriz sólida e a gente tem um solvente. Aquilo que vai fazer com que aquela matriz sólida ela se decompõe em seus respectivos íons envolvidos. Então, aqui a nossa matriz sólida seria justamente aqui a hidroxapatita, onde eu estou marcando aqui para vocês, certo? A hidroxapatita. E ela, em contato com o meio ácido, né? Ela vai ocorrer justamente essa desmineralização, formando seus respectivos íons aqui, ó, pessoal. Certo? Então, o que é que você tem que entender? Que o comando da questão, ele pede a desmineralização. Então, o sentido é justamente esse. Tá, pessoal? Então, a gente percebe o seguinte, que para essa condição ser satisfeita, o meio tem que ser ácido. Né? Então, qual creme dental vai causar maior desmineralização? É aquele creme dental que for mais ácido. E aqui, analisando as alternativas de pH, a gente tem, ó, 9,5, 11, 7,7, 6,9 e 7,3. Se você não se lembra da escala de pH, eu vou desenhar aqui para você. Olha como o professor é bom, hein? O professor vai desenhar para você. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem o pH, a gente tem o meio ácido, que vai de 0 até 7. E aqui de 7 até 14, a gente tem justamente o meio básico. Ou básico ou alcalino. São sinônimos, tá, pessoal? E aqui, justamente, no pH 7, a gente tem o meio neutro.
Então, o que é ácido pra gente? Abaixo de 7. Tá? 7 seria o ponto ali de equilíbrio, onde nem é ácido nem é base. Tá legal? Eu coloquei até mais ou menos 7, mas vamos supor que seria 6,9, né? E a partir de 7,1 até o 14 seria o básico. Então, dando uma analisada aqui nesses cremes dentais, o único que aparenta, né? O único que mostra, dando uma analisada aqui nesses cremes dentais, a gente percebe que justamente é o creme dental que aparece com maior fator de apresentar caráter ácido é justamente esse daqui, né? Que seria o dióxido de silício, que tem 6,9 de pH. Então a nossa resposta seria aqui a letra D, tá, pessoal? Então, pessoal, essa questão vai ficando por aqui. Uma questãozinha bem tranquila, né, pessoal? Não é muito fácil, porque você precisava entender esses conceitos, relacionar a questão da desmineralização com o pH, né? Entender como é que funciona a questão do equilíbrio químico. Então, é uma questão que envolve diversos conceitos. Então, seria uma questão entre fácil, né? Mas também não tá tão fácil, também nem tá no nível médio, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço aqui que você se inscreva nesse canal, né? Deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos. E se essa resposta te ajudou, se inscreva aqui no canal para acompanhar mais os nossos vídeos, tá, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!